Oi pessoal, Felipe mais uma vez aqui na área, para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que a gente domina, né, em soluções de energia e poder contribuir, né, no seu dia a dia, para a tua tomada de decisão, eventualmente com o teu corpo técnico, com o teu corpo diretor. Então o que a gente puder contribuir aqui, conta com a gente, tá bom? E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que de vez em quando surge aqui na discussão interna e até mesmo com alguns clientes, alguns parceiros. Cara, em roda de parceiro, isso é batata. Quando eu digo parceiros, são aqueles parceiros de áreas correlatas, né? Muitos parceiros da área de geradores, parceiros da área de TI também, né? Que são gestores de TI. Eles sempre me questionam isso e eu resolvi conversar com o nosso time de engenharia, né? Ter algumas conversas internas e trazer essa informação, que é o seguinte: por que os no-breaks estão cada vez menores? O que foi que mudou? Quem é dessa área de tecnologia, né? Não necessariamente de no-break, né? Vamos pensar que, ok, se você é profissional da área de no-break, você acompanhou de fato essa evolução. Mas quem é da área de tecnologia em geral, quem é gestor de TI, né? Quem gerencia uma rede de computadores, ou até mesmo um data center, enfim, hospitais, com certeza vocês observaram que os no-breaks saíram de um tamanho relativamente grande para tamanhos muito pequenos hoje em dia. Eu afirmo assim, uma comparação rápida que a gente sempre faz. Cara, num tempo passado, não muito tempo atrás, algo como 15, 20 anos atrás, se olhar para um no-break, muitos no-breaks eram do tamanho de uma geladeira, por exemplo. Uma geladeira doméstica. E hoje em dia, esse mesmo no-break, essa mesma potência de no-break, cara, é do tamanho, muitas das vezes, de uma CPU de computador. Para você ver a discrepância, né, de tecnologia, enfim, não falar de tecnologia, mas a discrepância de tamanho mesmo de fato, a diferença, né? Então, assim, a gente vai comentar um pouquinho cada um dos assuntos que a gente levantou e eu queria compartilhar esse vídeo contigo e já te estimular. Se você tem um amigo técnico, um amigo gestor, compartilhe esse vídeo com ele. Esse vídeo pode ser de extrema importância na discussão diária, enfim, ou até só para agregar o conhecimento dele. Vamos lá, sobre o que a gente vai falar hoje? Por que os no-breaks estão cada vez menores? O que mudou? E de forma rápida, a gente vai bater tópico a tópico. A gente pode dizer que, cara, a tecnologia mudou. A tecnologia muda, né? O mundo evolui muito rápido. Os componentes eletrônicos mudam, fica mais eficiente. Cara, os problemas mudam. Consegue perceber que no dia a dia da sociedade a tecnologia avança, mas também os problemas do dia a dia mudam também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o design de construção também muda. Ah, Felipe, como assim design de construção? Cara, só você imaginar os carros. Os carros lá atrás, quando meu pai comprou o primeiro carro dele, eu lembro que ele era todo feliz e bobo com, se eu não me engano, um Corcel 2. Cara, o Corcel 2 era um carro quadradão, parecia uma bacia enorme. Naquela época era lindo. Hoje em dia já não mais, né? Hoje em dia já virou relíquia. Hoje em dia a moda é eventualmente um carro mais redondo, com curvas, enfim. O design muda. E o design na construção de máquinas, de equipamentos, enfim, na engenharia, muda também. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tópicos, começando pela tecnologia. Sim, a tecnologia muda. E a primeira premissa para isso é a forma como a gente pensa mudou. E se a forma como a gente pensa mudou, a forma que a gente cria tecnologia também mudou. Se a gente olhar para trás, não separei, mas no próximo vídeo eu separo, você vai olhar placas eletrônicas soldadas quase que à mão, manualmente realmente. Já foi em fábricas onde você tinha aquelas linhas de montagem, onde você tinha o pessoal sentado ou em pé em muitos casos, mas nesse caso muitas das vezes sentado numa bancada, ferro de solda numa mão, placa na outra, soldando componentes, soldando, enfim, a placa inteira. Hoje em dia isso já quase não acontece, principalmente na área de no-break, que a gente está falando de tecnologia avançada. A gente vai falar que, a gente vai ver, observar que se você pegar uma placa hoje, atual, nos computadores isso também acontece, nos celulares, mas em no-break isso já acontece há alguns anos. Você saiu daquela solda manual, por exemplo, para usar componentes SMD, e SMD você não solda mais na mão.
Então, SMD você precisa de uma solda eletrônica, uma solda industrial. Então, cara, só nesse tipo de tecnologia, a gente sair de componentes, né, mais maiores para componentes SMD, cara, isso já muda tudo, sabe? Os controles, por exemplo, a tecnologia de controle de equipamento mudou muito, mas muito, muito, muito. Antigamente, né, e quando a gente fala antigamente em tecnologia, está falando de 10, 15, 20 anos no máximo, né? A gente tem a prática de pensar em antigamente há 50, 100 anos atrás. Não, em tecnologia, 10 anos já é antigamente. 20 anos é muito antigamente. Então, em no-break, que a gente está falando de tecnologia, antigamente, você controlava muito do que, né, no caso, tecnologia para energia elétrica, quase tudo era controlado por o controle de proteção, cara, disjuntor, fusível, que são componentes que você eventualmente conhece, né? E aí, veja, eu estou falando de forma bem básica aqui, né? A gente poderia aprofundar aqui, mas eu acho que não é o caso. Mas, cara, hoje quase tudo é feito com chip, com semicondutor. Então, a tecnologia avançou. Então, componentes que eram grandes hoje são bem menores. Então, de cara, a tecnologia mudou, né? Cara, componentes eletrônicos, a gente começou já a falar um pouquinho sobre isso, né, agora aqui. Eu comentei com vocês que antigamente eu tinha um resistor que tinha, sei lá, 5 centímetros, 10 centímetros. Cara, hoje você tem um SMD minúsculo, muito pequeno, que você não consegue nem soldar na mão. E não é só questão de tamanho, é questão de fato de eficiência, por exemplo. Você vai ter relés ultra rápidos, para quem conhece, que é dessa área, né? Você tinha um relé que, antigamente você tinha relés que faziam barulho e, eventualmente, aqueles relés tinham um tempo de transferência, porque o relé, ele é um relé mecânico, né? Hoje você tem relé que beira ser eletrônico. São, né, nossa engenharia aqui chama de relés ultra rápidos. São relés que se comportam quase que como um componente eletrônico. Cara, antigamente você usava transformador para praticamente tudo. E hoje a gente evita usar transformador, se possível, em tudo. Então você percebe que os componentes eles também mudaram, né? Eu comentei mais atrás que os problemas mudaram. E isso foi um bate-papo muito interessante que a gente teve na nossa engenharia, que foi o seguinte: no passado, quando a gente ia falar de no-break, a gente focava em no-break, ele é um equipamento para segurar a energia quando tiver falta de energia. Muitas das vezes nas rodas de bate-papo, ou até nas discussões mais técnicas, para tomar a decisão, ainda se toca nesse assunto, né? Não, vai faltar luz, tem que botar o no-break. Mas no passado o foco era 100% nisso. Olhava-se para o no-break como um equipamento de proteção para quando faltar energia, ele entra em bateria e segura a energia para você. Isso mudou? Não, você continua tendo um no-break para isso. Só que assim, problemas elétricos, não existe só esse de falta de energia. A gente tem inúmeros problemas elétricos. A gente tem, por exemplo, subtensão, sobretensão, subcorrente, sobrecorrente. A gente tem ruído na linha, variação de frequência, distorção harmônica. Existem N outros problemas elétricos e eletrônicos que, no passado, isso era ignorado. Ou, muitas das vezes, os fabricantes de no-break preferiam focar na abordagem comercial, que é a abordagem de no-break segura a falta de energia. E ignoravam a abordagem de N outros problemas. E aí, que situação você cria com isso? Você cria a seguinte situação: o no-break está funcionando, geralmente o no-break ele fica em linha, né? Ele nunca é desligado. O no-break está ali para segurar na falta de energia. Só que, se ele está em linha, ele também está sofrendo os outros problemas elétricos. E aí o que acontecia muito? No passado, para poder você, até por conta de falta de controle, né? Eu falei que a tecnologia avança, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, mas uma das coisas que avançou muito é o controle. Hoje, com a eletrônica, né, altamente apurada, os chips muito rápidos, o que acontece? A tecnologia de controle pega um problema muito rapidamente. No passado isso não existia. Então você tinha dificuldade de controlar esse tipo de coisa. Então o que acontecia? Você tinha um no-break que era para falta de energia. Top, legal. Só que, quando você tinha uma distorção harmônica, quando você tinha uma variação de frequência ou um ruído na linha, o no-break não tinha tecnologia para poder detectar e controlar isso. Então como se resolvia esse problema?
tendo outros componentes, ou tendo uma máquina um pouco mais robusta, né? O transformador, inclusive, resolvia uma parte desse problema. Então, assim, para resolver uma série de problemas que os seus equipamentos eletrônicos, seus computadores, servidores, enfim, tudo que você ligava no NoBreak sofria, o NoBreak também sofria. E aí, com isso, o NoBreak precisava ter componente mais forte, mais robusto, porque ele não conseguia controlar quando vinha um determinado problema. Ou até, eu diria em outras palavras, o NoBreak não conseguia nem identificar esse problema. Percebe? Quando faltava energia, ok, ele jogava para a bateria. Quando vinha uma subtensão, uma variação de frequência, ele não conseguia nem saber o que aconteceu, mas ele sofria um impacto. Então, por conta disso, as máquinas, os cabos precisavam ser mais robustos, mais grossos, no caso, os componentes precisavam ser mais robustos para não pegar fogo, para não incendiar, porque não conseguia se fazer controle. E hoje, quando a gente vai falar de tecnologia de controle, cara, isso é fantástico, é muito rápido. O advento dos chips, dos semicondutores, o avanço dessa tecnologia de controle, cara, tornou tudo muito melhor. E eu vou dar um exemplo prático disso, né? A gente teve um cliente, não tem muito tempo, a gente chegou lá, era um NoBreak de... Eu vou mudar os valores aqui para não identificar o cliente, mas digamos que o NoBreak do cliente fosse um NoBreak de 100 kVA. Era um NoBreak de 100 kVA, mas que tinha o tamanho, sem brincadeira, de uma sala enorme. De verdade. Pensa num quarto da tua casa, num quarto simples. O NoBreak tinha o tamanho de um quarto, um NoBreak de 100 kVA. E aí aquele NoBreak já era antigo, era um NoBreak de 1986, 85, o NoBreak tinha minha idade praticamente. E aí o que aconteceu basicamente foi o seguinte, a gente vendeu um NoBreak novo para ele, e esse NoBreak, que era do tamanho de uma sala, ficou do tamanho de um frigobar. Pensa um frigobar de bebida. Ficou pequeno, sabe? E aí a primeira coisa que o cliente ficou espantado, né? Falei, caramba, como é que um NoBreak tão gigantesco ficou um NoBreak pequeno? Primeiro, como eu estou falando, tecnologia, né? Mudou, os componentes mudaram. E aí teve um ponto que foi esse que eu acabei de falar, controle. Os NoBreaks antigos não tinham muito controle, não tinha muita tecnologia de controle. Então por isso ele precisava compensar. E um dos problemas que ele tinha, e aí esse era o ponto que eu ia falar, era que a característica da carga desse cliente era que em alguns momentos ele tinha pancada de sobrecarga. Ou seja, o NoBreak ele estava preparado para sofrer uma sobrecarga espontânea ali, né? Algo de fato pontual, não era algo contínuo. Só que o NoBreak antigo não detectava sobrecarga. Ele tomava pancada da sobrecarga e tá tudo bem. Até porque essa sobrecarga não era prolongada. Já o NoBreak novo que a gente vendeu para ele, no momento que ele entrava em sobrecarga, o NoBreak detectava a sobrecarga, alarmava e muitas das vezes até desarmava o NoBreak, por proteção, é claro. Então o que aconteceu? De fato, o que avançou, parte de sensoriamento, parte de controle. Antigamente não existia esse controle. Então, para proteger a máquina, se colocava uma máquina robusta. Eu tenho memória de, ainda nesse mesmo cliente, a gente está conversando, eu e um grupo de engenheiros novos, que esteve lá, né, para avaliar a situação toda. Um dos engenheiros falou assim, cara, essa máquina que ele tinha aí de 100 kVA, a quantidade, a robustez dos componentes que ele usa, que tem, cara, equivaleria a um NoBreak de 300 kVA. Olha que loucura! 300 kVA, 3 vezes mais do que hoje se usa. Mas por que se usa um NoBreak talvez com componentes mais singelos, mais simples hoje em dia, ou com menos, enfim, capacidade? Porque entende-se que para aquela determinada potência, aquele componente funciona. E eu tenho uma parte de controle, de sensoriamento incrível, fantástica, que controla. Ou seja, aquele componente ele vai queimar, vai pegar fogo, enfim, vai se danificar se chegar num determinado nível ali de corrente, de tensão, enfim, de sobrecarga. E eu tenho uma parte de controle que corta aquilo no momento exato antes dele acontecer. Ou seja, o fato da gente avançar na tecnologia de controle fez com que os NoBreaks pudessem ficar menores, ficarem mais leves. Você quer ver um ponto que, já entrando no último tópico aqui, que é o tópico de design de construção, antigamente se falava muito em usar transformador praticamente para tudo. Hoje a gente usa muito pouco, né? Se chamava até uma tecnologia ferro ressonante.
Ainda existem no-breaks assim, ainda existem fabricantes que usam esse tipo de tecnologia. Só que no-breaks mais modernos já não usam mais ferro ressonante, já não usam mais transformador. Por quê? Vamos lá, transformador tinha, primeiro, aguentava um impacto maior. Vamos pensar em ferro. Pensa em metal, né? E aí pensa numa placa eletrônica de um celular simples. Quem vai aguentar um impacto maior? Certamente ferro. Só que hoje em dia, com a tecnologia de controle, você não precisa ter tanto impacto. Então você não precisa usar o transformador em todas as situações. Né? Você vai poder usar o transformador em casos mais específicos. Você tinha tecnologias, por exemplo, ambientes, na verdade, que você precisava ter transformação, né, de tensão. Por exemplo, você tinha uma máquina que era 220, e aí você precisa botar um transformador para aumentar, para baixar essa tensão. Cara, hoje em dia, eletronicamente, você consegue fazer isso. Você tem no-break hoje que recebe 220 e na saída ele é 110. E de forma eletrônica ele já consegue fazer isso. Então, com isso, você mudando um pouquinho esse design na construção, cara, vamos focar em colocar menos transformador, mais placa eletrônica, mais componentes inteligentes, mais controle. Cara, você tornou tudo isso mais barato, mais leve, você tornou isso menos barulhento, né? A gente tem alguns clientes que falavam muito disso, né? Cara, antigamente os no-break ficavam fazendo um barulho esquisito, tipo, fazer um barulho louco aqui, né? Tipo, pé. Cara, hoje em dia isso não faz mais, o no-break é silencioso. Você liga o no-break e você não sabe nem que ele tá ligado. Você não tem mais transformador. Você usou a tecnologia de forma mais inteligente no design da construção da máquina. Tá bom? Esses são os tópicos que eu queria falar. Espero poder ter te ajudado, né, com esse conhecimento que a gente trouxe aqui, debateu internamente, debateu com alguns clientes, engenheiros também. Espero que tenha sido útil. Hoje não foi uma abordagem nem muito comercial, nem muito técnica, foi mais instrutiva realmente. Me coloco aqui à disposição para seguir esse bate-papo com você. Chama a gente aqui no canal, nas redes sociais, liga aqui para a empresa, manda um e-mail para mim. Eu adoro falar sobre esse assunto, esse é um tema que de fato eu gosto. Então, se você estiver vivendo essa realidade hoje de entender por que o no-break está menor, maior, o que mudou na tecnologia do seu equipamento. Por exemplo, muitas das vezes o cliente me pergunta justamente essa pergunta, né? Por que os no-breaks estão menores? O que mudou? Quando ele vai trocar os no-breaks. De repente o último no-break que ele comprou tem 10 anos, 15 anos. Ele está fazendo um upgrade, ele está aposentando o no-break antigo e está comprando um novo. E ele não entende. Meu Deus, por que mudou? Por que está tão diferente? Eu tive cliente que fala assim, não, cara, mas o meu no-break tinha a cara de ser mais robusto, mais forte. Pô, vou comprar esse no-break raquíticozinho, pequenininho aí, não faz sentido. Cara, então tem muita coisa de fato que mudou e de fato mudou para melhor. Tá? Uma coisa eu só asseguro que é comum essa mudança ter sido para melhor, né? Então assim, obrigado por nos assistir. Se eu puder contribuir, conta comigo e te espero no próximo vídeo.